E aí, gente, o assunto da aula de hoje é porcentagem, então prepara aí que nós vamos aprender isso muito bem. Bora lá! Os objetivos da nossa aula de hoje, como vocês podem ver, são esses aí, ó. Reconhecer situações cotidianas que utilizem porcentagem, resolver situações-problema que envolvam porcentagem, elaborar situações-problema envolvendo porcentagem, tá bom? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse meme aqui, ó, porque esse meme ele tem uma coisa que para ele é engraçada, mas pra gente não pode ser. Ele diz 70% de mim não manja nada de matemática, os outros 60% também não. Quem souber o que eu tô querendo, o que é engraçado nesse meme, mas o que a gente não pode achar graça, fala na live de segunda, tá bom? Na live da segunda da próxima semana de aula, já que semana que vem tem recesso. Beleza, pessoal? Então, vamos nos preparar? Vamos lá. Para a gente começar a nossa conversa, primeiro é interessante a gente entender qual é a ideia de porcentagem. E a ideia de porcentagem nada mais é do que uma parte de 100. É só isso. Olha lá, ó. O que é a ideia de porcentagem? É representar partes, olha lá, partes em um total de 100 dessas mesmas partes. Isso é porcentagem. No latim, né, o termo porcentagem ele vem do latim e a expressão em latim significa para cada 100, tá bom? Então é importante a gente entender isso e tem um símbolo para porcentagem. O símbolo para porcentagem, não sei se todo mundo já viu, é esse aqui, ó. Certo? Alguns exemplos de taxas percentuais ou porcentagens são esses aqui, ó. Então se eu tenho 7 acompanhado desse símbolozinho, todo mundo já sabe que é 7% ou 7 partes de um total de 100, para a gente usar essa definição que a gente acabou de estudar. Um outro jeito de escrever isso aqui é assim, ó, 7 para cada 100. Ó, é um outro jeito. E concorda que é verdade? 7 sobre 100. E se a gente efetuar essa divisão mesmo, 7 dividido por 100, a gente vai ter 0,07. Olha lá. Então são 3 jeitos diferentes de escrever a mesma porcentagem. Se a gente quiser fazer o mesmo com 17, eu vou puxar uma setinha e fazer aqui na frente para não confundir. 17%, ou a taxa percentual de 17, né? A gente pode escrever em forma de fração dessa forma, 17 sobre 100, ou 17%. 17 por 100. E se a gente efetua essa divisão, a gente vai encontrar 0,17. Então fiquem atentos, pessoal, porque isso aqui a gente vai usar muito, ó, tanto esse quanto esse. Isso aqui é um símbolo, é um jeito de escrever, mas não significa que a gente só use desse jeito. Existem porcentagens maiores que 100, uma vez que a gente está falando que porcentagem é representar partes no total de 100? Sim, existe e está aqui um exemplo. Ó. 178 por 100 é a mesma coisa de 178 sobre 100, ó, dividido por 100, ou se a gente efetua de fato essa divisão, 1,78, né? 178 dividido por 100 dá 1,78. Olha lá, a diferença é que quando a gente tem uma porcentagem menor que 100, esse número decimal aqui, ó, ele vai ficar menor que 1. Ó, tá vendo? Agora, quando a gente tem uma porcentagem maior que 100, o número decimal fica maior que 1. E se a gente tiver uma porcentagem de 100%, fica exatamente 1, né? Porque 100 dividido por 100 dá 1. Por fim, quando a gente fala de 235%, a gente está falando também de 235 sobre 100, que é a mesma coisa de 2,35. Tá certo, gente? Aí, ó. Então, sabendo disso, vamos para os exemplos aqui para a gente poder entender bem o que a gente quer falar. Bom, no primeiro exemplo está escrito o seguinte: uma raquete de tênis de mesa tem massa total, incluindo a parte de madeira e a parte de borracha, de 120 gramas. Calcule a massa da parte da madeira
dessa raquete, sabendo que ela corresponde a 85% da massa total. Bom, se ela equivale a 85% da massa total, a gente pode falar que a parte de madeira dessa raquete é 85% do total, que é 120 gramas, né? Então, a gente pode fazer a nossa conta para resolver esse nosso problema da seguinte forma. Um outro jeito de escrever 85% é 85 sobre 100, certo? E toda vez que aparecer esse dia 120, o dia a gente pode traduzir como uma multiplicação nessas situações. Então eu tenho 85 sobre 100 vezes 120. Tá certo, gente? Se a gente faz essa conta, bom, eu vou ter então 0,85, que é 85 sobre 100, né? Vezes 120. Se a gente efetua essa multiplicação, arma aqui e faz, eu tenho certeza que a gente vai encontrar 102. Ou seja, a massa correspondente à parte de madeira é exatamente 102 gramas. Essa é a resposta do exemplo 1, tá certo? Lá no exemplo 2, está dizendo o seguinte: um automóvel teve seu preço reduzido em R$ 4.416 por uma promoção de final de ano. Essa promoção corresponde a 12% do preço inicial do veículo. Determine o preço inicial do automóvel. Nessa situação, o preço inicial eu preciso chamar de X, porque a gente vai montar uma equação e resolver essa equação. Por que a gente vai montar uma equação aqui? Porque eu estou falando que 12% de X, que é 12% do preço inicial, é 4.416. Já tá, a equação já está praticamente montada, né? Olha lá, ó. 12 sobre 100, que é 12%, né? Traduzindo aqui para a nossa equação, vira uma multiplicação, de x é igual a 4.416. Resolvendo isso tudo aí, né? Eu vou ter então que x é igual a 4.416. Qual é a operação inversa aqui que a gente vai utilizar para o 100? O 100 está dividindo, a operação inversa dele ele vai ficar multiplicando. E a operação inversa do 12, ó, o 12 está no numerador, ele está multiplicando aqui o x. Então, vamos colocar ele aqui dividindo, vamos fazer essa conta, e quando a gente faz essa conta, a gente vai ter então, quer ver? 44.160. Não, mentira. 441.600, desculpa, isso sobre 12. Essa última conta eu já tenho ela pronta, né? Obviamente, antes de preparar a aula, a gente já fez. Então, eu tenho que x vai ser 36.800, ou seja, o preço inicial do nosso carro é de R$ 36.800. Certinho? Ó, beleza. O terceiro exemplo, só tem mais dois, viu, pessoal? Terceiro exemplo aí. De acordo com o infonográfico das páginas 214 e 215, então quem tiver dúvida volta lá, dos alunos de Natal entrevistados na PNSE 2012, um em cada quatro estudantes disse ter bebido refrigerante em 5 dias ou mais disse ter bebido refrigerante em 5 dias ou mais nos últimos 7 dias. Qual porcentagem esses alunos representam em relação ao total de entrevistados em Natal? Bom, se a gente está falando que é de 1 em cada 4 estudantes, né, isso aqui que a gente tem que analisar. 1 em cada 4. Ou seja,
eu posso representar isso aqui, ó, pela razão 1/4, olha lá, 1/4. Bebe refrigerante 5 dias ou mais num período de uma semana. Bom, agora a gente tem que começar a trabalhar com essa fração de modo que o denominador dela, de modo que no denominador dela apareça 100. Por que tem que aparecer 100? Porque a gente não está falando que porcentagem é partes num total de 100 e aqui embaixo a gente sempre representa por 100. Então a gente tem que fazer aparecer um 100 aqui no lugar do 4, lembrando que tudo que a gente faz na fração, tudo que a gente faz no numerador, a gente faz no denominador também, certo? Bom, se a gente divide 100 por 4, pode dividir aí na calculadora. Ó, se a gente dividir 100 por 4, a gente vai encontrar que isso aqui é igual a 25. Ou seja, se eu pegar 25 e multiplicar por 4, eu vou ter 100. Ué, então eu posso multiplicar aqui, ó, o denominador por 25 e, obviamente, eu multiplico o numerador também por 25. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu vou ter 25 sobre 100, aqui é a porcentagem que eu estou procurando. Ó. Então, qual é a porcentagem dos alunos que porcentagem esses alunos representam em relação ao total? A resposta que nós estamos procurando é 25%. Essa é a porcentagem dos alunos que bebem refrigerante 5 dias ou mais no período de uma semana. Tranquilo, gente? Sossegado, né? Último exemplo, tá aí, ó. Observe no quadro o número de inscritos e o número de aprovados para os cursos de Direito e Medicina de certa universidade. Determine a taxa percentual de aprovação. Bom, vamos determinar a taxa percentual. Se a gente quer determinar a taxa percentual, a gente quer determinar aquele número que é acompanhado desse símbolozinho aqui, não é? Ó, então eu vou voltar alguns slides aqui atrás, só para a gente poder ver. Ó, isso aqui é a taxa percentual, tá bom? E no primeiro exemplo, a taxa percentual vezes o total é igual ao que a gente estava procurando. No segundo exemplo, a taxa percentual vezes o valor do carro é igual ao desconto. Não era assim? Então, se a gente quiser fazer a mesma coisa aqui, ó, eu vou chamar a taxa percentual do direito de X e a taxa percentual da medicina de Y, só para a gente poder diferenciar uma da outra. Então, eu sei que X% do total, e o total aqui ó, no direito é 500. Então, X% de 500 é igual a quanto? É igual aos aprovados, né? Olha lá, ó. Uma porcentagem do total de inscritos é igual aos aprovados. E a gente viu que uma outra forma de escrever esse X% é X sobre 100. Olha lá, não é isso, pessoal? Então, X sobre 100 vezes 500 é igual a 60. Bom, posso simplificar esses dois zeros com esse. Vou ter, então, 5x igual a 60. Portanto, x vai ser igual a 60 sobre 5. Não é isso? Que vai ser 12. Ou seja, a minha resposta que eu estou procurando para essa parte aqui, ó, é 12%. Essa é a taxa percentual dos alunos que foram aprovados no curso de Direito. Agora vamos ver o curso de Medicina? Ó, mesma coisa. A taxa percentual, que é Y, vezes o total de aprovados em Medicina, que é o total de inscritos, que é 800, é igual à quantidade de aprovados. É que a gente está querendo descobrir a taxa, o percentual de aprovados, né? Então, a gente tem então que Y sobre 100 vezes 800 é igual a 64. Então, ó, 8y é igual a 64. E 64 dividido por 8 dá quanto, pessoal? Isso é tabuada, né? 64 dividido por 8 dá 8. Ou seja, para essa parte aqui, ó, o percentual de candidatos aprovados no curso de medicina é de 8%. Tranquilo? É só isso por hoje, né? Só para a gente pensar, ó,
por que que em algumas porcentagens, por que que algumas porcentagens nunca excedem 100%. Tem a ver com o meme do início da aula e outras vão além disso. Para a gente pensar, fica aí o questionamento, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui, não sem antes deixar minha tarefinha de hoje, página 217 e 218, todos os exercícios, e a gente tem que ficar atento que alguns deles tem um símbolozinho na frente do número. Eles são exercícios para serem feitos com calculadora, porque senão vocês vão passar muito tempo fazendo conta, tá certo, pessoal? Tudo de bom, fica aí com essa mensagem motivacional e eu tô indo nessa. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e até lá, tchau!